Que a paz esteja com todos, queridos amigos, irmãos, amigas, irmãs. Estamos reiniciando nossos trabalhos neste ano de 2023 e recebo vocês com muito carinho, com muita alegria, assim como para aqueles que vão nos assistir, online. Recebo da mesma forma, com muito carinho, muito amor. E vamos trabalhar, como há 83 anos trabalhamos, certo? Sempre numa postura de se auto-aperfeiçoar e também de doar de nós ao nosso próximo. E eu gostaria de começar realmente numa prática que nós já estamos um pouco acostumados a fazer, que é a prática da meditação. Então vamos sentar numa posição em que a coluna fique alinhada, com as mãos sobre os joelhos, e vamos buscar colocar a nossa mente inteiramente no processo da respiração. Então vamos inspirar, repetindo para nós mesmos: estou inspirando, e tomando consciência do ar entrando no seu corpo. Expirar, falando para si mesmo: estou expirando, tomando consciência da expiração. O que difere uma respiração normal, automática, mecânica, é que nós fazemos sem consciência. E nesse momento, nós vamos fazer com consciência. Então, vamos inspirar conscientemente e expirar conscientemente. Alguns instantes, vamos parar só fazendo esse movimento mental e físico. Você vai buscar a concentração plena na respiração. Outros pensamentos que vão surgindo, porque é natural, a nossa mente é assim, ela é muito ativa, está sempre mudando de pensamentos. Para esses pensamentos, nós vamos criar uma estratégia de deixá-los ir embora. O pensamento chega, por exemplo, lembrar que você esqueceu de fazer alguma coisa, que quando você for embora tem que fazer. Suponhamos. Esse pensamento você não vai ficar alimentando, você vai deixar ir. Fazer com que saia da sua mente e retorne a consciência na respiração. Para todos os pensamentos que chegarem, você percebe que eles chegaram, não é para brigar com eles, rejeitar, é apenas perceber e deixar ir. Vamos então praticar? Nós vamos agora fazer uma prática que confirme a nossa presença aqui agora, que nós nos ancoremos no momento presente.
não deixando que pensamentos da memória, da recordação venha à mente e nem que venham pensamentos dos nossos projetos futuros. Vamos vivenciar o momento presente, que é um exercício de unir o corpo com a mente. Se o nosso corpo está aqui, a nossa mente precisa também estar aqui. Por isso, você vai respirar conscientemente e ir percebendo o seu corpo aqui. Percebendo seus pés, suas pernas. Percebendo como elas estão. Se confortável ou não. Lembrem-se que tudo está certo e nada temos que lamentar ou reclamar. Então, se está tudo bem com as suas pernas, maravilha. Se não está, vamos enfrentar gentilmente, cuidando da nossa dor e da nossa carência nesse ponto do nosso corpo, carinhosamente. Vamos para as costas e vamos fazer o mesmo com aquela dorzinha nas costas, se tiver. Tratar com generosidade seu próprio corpo, na certeza de que você está cuidando do seu corpo, tomando consciência. Seus ombros, seus braços e mãos, seu abdômen. Se você conseguir sentir a respiração na região do abdômen, vai ser muito bom. Sinta a região do peito. Procure ter a sensação de expansão do peito. Expanda. Sinta a garganta, a cabeça, o rosto. Todo o seu corpo aqui, neste momento. Aqui, agora. A sua presença, com letras maiúsculas, a sua presença. Você está aqui em corpo e alma, em corpo e mente, cuidando de você. Sinta a temperatura do ambiente, os ruídos se houver. Tome consciência de que você está dentro desta casa, que é um templo de oração, e que estamos todos aqui unidos com o mesmo propósito, aqui, agora. De sentir no nosso coração a alegria por estar vivo, cultivar essa alegria, para a partir dessa alegria sentirmos amor por todas as coisas, por todos os seres, por todos os seres humanos. Respirando conscientemente, cultivando essa sementezinha preciosa da alegria.
que a paz tenha se alojado dentro de cada um de nós, para podermos continuar no nosso trabalho de hoje. Eu só queria falar desse sino que simboliza a volta ao nosso verdadeiro eu. Em todas as religiões o sino tem um significado. Ele toca na igreja na hora que as pessoas têm que se reunir para o rito religioso, né? E em várias religiões existe esse som do sino. Esse é um tipo de um sino também, que chama para o espiritual. E na meditação a gente usa esse sino, que é uma tradição oriental. Aqui no centro nós temos um sino também, que é o nosso sino, que é eletrônico, né? Mas tem o mesmo valor. O que acontece com esse sino nosso aqui? Nós estamos numa vibração, aí toca o sino, você dá uma fortalecida naquela vibração que você está reconstruindo na sua mente, e aí encerra para você começar a outra vibração. É como se fosse um sinal, sempre sinalizando. Nós vamos fazer isso hoje como fazemos sempre. Mas antes de iniciar a sessão de vibrações mentais, eu queria conversar sobre 4 palavrinhas que a gente tem às vezes um pouco de dúvida do que realmente significa. Até uma pessoa que esteve comigo lá na secretaria perguntou: o que é vibrar? Aí eu pensei, poxa vida, é verdade, a gente fala tanto em vibrar e a gente esquece de explicar um pouquinho do que se trata, né? Então eu vou falar um pouquinho de vibração, vou falar um pouquinho de mentalização, de oração e de meditação. Tá? Vou falar um pouquinho de cada um. Porque nós fazemos no nosso trabalho essas 3 coisas para alcançarmos aquele estado de harmonia, amor, verdade e justiça. A gente precisa cultivar. Essas são formas de cultivar. O que é a vibração? Para entender a vibração, nós precisamos ter o conceito do nosso universo. O nosso universo, ele é mental. Ele foi criado por uma mente infinita, que é o Criador. E todos os elementos cósmicos têm uma origem mental. E nós também temos uma origem mental, e tudo que nos acontece tem uma origem mental também. Esse universo, ele é dinâmico, está sempre em movimento. Todos os átomos, todas as partículas subatômicas que são estudadas pela física quântica, tudo isso está sempre em total evolução, movimento. A ideia de uma criação em 7 dias, que depois Deus descansou no 7, é uma metáfora, pode-se chamar assim. Na verdade, o universo está sendo criado a cada momento. E nós estamos criando esse universo com as nossas mentes o tempo todo também. Por isso que estamos no grande oceano mental desse universo do Criador. E a nossa mente é um micro-universo que funciona da mesma forma. Então, todos os movimentos que existem no universo causam uma vibração, como esta aqui. Vejam que há uma simulação da vibração cósmica, né? Então, vocês viram. Isso acontece com o nosso pensamento. Cada pensamento que temos mobiliza as energias e produz uma vibração. Agora, essa vibração, ela tem uma qualidade. Ela pode ser uma vibração num nível que leva para as coisas
mais consideradas mais positivas, mais confortáveis, ou vibrações que levam para situações mais desconfortáveis. Veja, não estou falando positiva e negativa, porque tudo tem sua razão de ser. Quando nós emitimos vibrações negativas, nós temos a consequência. Deus é um grande pedagogo, é um grande professor. E a lei que Ele criou é pedagógica. Se nós emitimos vibração destrutiva, ela se volta contra nós mesmos, contra a nossa saúde, nossos relacionamentos, nossos sucessos, negócios. E se nós vibramos positivamente com a energia da compaixão, do perdão, do amor, você vai tendo melhores relacionamentos, a saúde fica boa e você consegue realizar seus propósitos. Quando? Quando você mobiliza essa energia buscando realizar alguma coisa, que é a mentalização. A mentalização é a sua mente criando, entenderam? Criando. Então você faz a mentalização da realização de um negócio, certo? A venda de um imóvel, alguma coisa assim. Aí você vê na sua mente realizado, ou seja, você vibra positivamente, com a fé, a certeza da realização. Essa vibração é construtiva. Mas se cada vez que você vai pensar nesse negócio, você fica assim, ai, será que vai dar certo? Será que aquela pessoa que está sempre querendo me prejudicar não vai aparecer e vai fazer isso dar errado? Ou outras coisas. Ai, será que eu mereço tudo isso que eu estou querendo? Tudo isso são vibrações não boas. E a gente corre o risco de ter que assumir o resultado dela. Porque ela vai, como fez esse som, e ainda arranja umas companheiras semelhantes no éter, no cosmos, depois volta te trazendo mais dela mesma. Certo? O mesmo acontece com a positiva. Você fala, não. E se eu lembro nos advertir, é que às vezes as coisas pareciam dar errado no começo. Então a pessoa, ai meu Deus, não pode. Você tem que continuar firme no teu propósito. O que você quer é justo? É honesto? Você não está tirando nada de ninguém? Você não está prejudicando ninguém? Então fica firme que você vai conseguir. E a espiritualidade vai te ajudar. Não se impressione com as aparências, certo? Porque às vezes, para haver uma transformação, tem que haver uma mudança. E a gente acha que a mudança já é uma coisa destrutiva, que vai desestruturar. Não, às vezes aquilo é que vai trazer o bem. Então, essa coisa de vez em quando ter uma mudança, é importante a gente ficar firme na mentalização, certo de que a gente está querendo uma coisa boa. Se você, por exemplo, está querendo pagar a universidade para o seu filho, gente, tem coisa mais bonita que isso? Tem que dar certo. Eu quero ter um emprego melhor, onde eu vou ganhar melhor para minha família ter mais conforto. Tem que dar certo, porque não daria certo. A gente tem que ter essa confiança. Agora, vai pegar o que é do outro, aí já é outro capítulo. Até a espiritualidade lá em cima, lá fica assim, né? Deixa ele mentalizar. E se ele conseguir, porque a mente tem força, vai ter que assumir. Porque a espiritualidade é justa. Se a pessoa tem uma ação, ela é responsável. Deus é assim. Deus criou leis que Ele mesmo respeita na evolução do universo. As leis são dele e Ele mesmo respeita as leis. Então a gente está nesse trabalho de a gente saber lidar com essas leis. Tá? Então quando você faz a mentalização
Vá firme na mentalização do quadro já realizado, porque você plasma ali, a vibração fortalece aquela situação, aquela imagem. Então você se vê já com a pessoa falando, toca esse negócio, está aqui, passo um pix para você agora, já com a tua parte, sabe? Aquela coisa, você já viu o pix, que o pix é ótimo para mentalizar, porque realiza no ato. Não tem mais que esperar cair cheque, nada disso. Então você já mentaliza, sabe, realizadíssimo o que você quer. Né? Então é isso, o relacionamento é a mesma coisa. Você realiza a imagem da pessoa harmonizada com você, se dando bem, construindo uma vida juntos. Então vamos alimentar e ter certeza que realiza. Sabe por que realiza? Porque as possibilidades de realização são inúmeras, inúmeras. Quando você lança uma mentalização, você tem que, junto, entregar, confiante. Sabe por quê? A nossa mente ela é meio limitadinha, a gente não vê muito longe, a gente não vê muito as coisas a longo prazo, ou que consequências claras vão trazer. Então, o cosmos, quando você está trabalhando no bem, tem que trabalhar no bem. O cosmos vai se organizar e você tem que permitir que ele se organize. Então, você tem que dar aquela entrega a imagem. Eu quero esse pedido assim ou de uma forma ainda melhor. Deixa o cosmos se organizar. Né? Não pode fazer que nem aquela pessoa que eu quero casar com o João da Silva. Se for o Antônio de Oliveira, não serve. Só que o Antônio de Oliveira vai ser melhor para ela, gente. Mas ela quer o José da Silva, quer. Fica bloqueando, cristalizando uma coisa que pode ser aberta para o cosmos trazer inúmeras possibilidades. E conseguir uma coisa boa, realmente, que não seja de momento, que não acabe tão rápido, que tenha uma permanência maior na nossa vida, estabilize. Certo? Então tem isso, entregar é uma coisa muito importante. E nessa entrega, ficar tranquilo, tranquila. Por isso, a meditação. A razão de eu estar colocando a meditação como uma coisa importante é isso. Porque entregar e ficar, ai meu Deus, será que vai dar certo? Meu Deus, estou te entregando, mas olha lá, hein? Não sei se você vai conseguir me dar isso. Aí não adianta, gente. Isso não é ter fé. Você tem que respirar e respirar. Tranquilizar o corpo. Centrar a mente no corpo e nas poucas coisas que podem acontecer na mente. Não ficar com aquele tumulto na mente, lembrando, acho que não vai dar certo porque antes eu já fiz, não deu. Não vai dar certo porque uma outra pessoa fez e não deu. Não. Para você poder ter a mente concentrada, poder entregar com desprendimento, deixando que o cosmos se organize a seu favor, você precisa trabalhar seu corpo. Porque o corpo é fogo, gente. O corpo tem milhares de hormônios pululando em nós. Adrenalina, dopamina, coisas que agitam a gente, entendeu? E a gente tem que trazer pela meditação um estado de calma. Despertar os hormônios da serotonina, da ocitocina, que são os hormônios da alegria, da paz e do amor. A ocitocina é o hormônio liberado quando a mãe dá à luz, é o que libera o leite para a mãe amamentar o filho. Então é um hormônio que dá uma amplitude de sentimentos, de doação. É isso que a meditação traz. Então nós precisamos sair daquela respiração mecânica, né? Piloto automático, não presta atenção em nada do que está fazendo, faz tudo sem prestar atenção, come sem prestar atenção, fala sem prestar atenção, anda sem prestar atenção. Não.
traz a mente presente, faz devagar cada coisa. Isso faz um efeito maravilhoso na saúde do corpo e nos leva a garantir que a nossa mente funcione a nosso favor. Certo? Agora falar da oração, nossa querida oração. Quem não gosta da oração? É abrir o coração para Deus, para a espiritualidade. A gente tem esses momentos. É a hora que a gente se sente um pouquinho enfraquecido, que a gente está precisando de um acolhimento, de um colo, né? Então aí você vai para quem? Para esse Criador imenso, que criou tanta coisa linda, maravilhosa, e você faz parte de tudo isso. Então você pode se aconchegar nessa energia maravilhosa. E onde existem nas dimensões superiores espíritos de luz que querem que nós tenhamos uma jornada vitoriosa aqui na nossa encarnação e que está disposto a nos ajudar. E seu Nelo nos recomendar: não fale para os outros, fale para a espiritualidade. Para os outros é o silêncio. Aquela conversa normal, harmoniosa, do dia a dia. Mas aquilo que está lá no fundo de você, só fale com a espiritualidade. Com os nossos guias mestres, com Jesus, nosso mestre. Com aquela imagem com a qual nós sintonizamos, com Nossa Senhora. Aquela imagem que nós amamos. O que nos desperta amor e com quem nós temos uma conexão amorosa, a gente pode fazer a oração. Mas não pode se perder na lamúria. É esse o ponto. A oração às vezes leva a gente para uma lamúria. Ai meu Deus, por favor me ajude. Não. É assim, me dê a paz para que eu possa esperar. Me dê a paz para que eu possa pensar o que é mais adequado para a minha vida. E a gente pode pedir. E tem momentos de fraqueza. Quem nunca? Quem nunca? Jesus na cruz falou: Pai, por que me abandonaste? Depois ele retomou: Pai, em tua mão coloca o meu espírito. Porque existe um momento de a gente titubear. E a oração é esse momento, mas não pode cair na lamúria. Sabe, de se queixar, ficar se fazendo de vítima, não. É assim: Deus me dê força, Deus me dê paz, Deus me dê discernimento. Certo? Eu estou aqui nas suas mãos, esperando que isso nasça dentro de mim. Que essas sementes brotem, que essas sementes frutifiquem. Certo? É isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Vamos então continuar o nosso trabalho. Agora com nossas vibrações mentais. E eu queria aproveitar só mais uma coisinha, acho que eu já falei aqui, mas nós temos que tomar muito cuidado. Nós vibramos muito saúde. Nas nossas vibrações, nós temos até as listas das pessoas, né, com problemas de saúde, que nós fazemos esse trabalho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque como a nossa mente constrói, a gente precisa evitar o máximo de mentalizar a pessoa doente. Ou publicar foto da pessoa doente. O que acontece com isso? A gente vai lembrar da pessoa doente. Quem olhar na internet ou na família vai ver a pessoa doente, numa cama, com isso, com aquilo. Que às vezes a gente vê essa cena. Não pode, por quê? Porque nós temos que fazer a vibração do positivo, não do negativo. Nós vamos alimentar a imagem da doença. A gente sabe que a doença existe, está lá, mas nós vamos mentalizar a pessoa curada, livre de tudo aquilo, curada, certo? Então, tomar muito cuidado com as palavras, descrever doença. O Abel tem esse exemplo, o Manuel alertou, né, Abel, sobre essa questão. A pessoa põe aqui um papel dizendo:
fulano de tal que está com tais sintomas, tal doença, tarará, tarará. Não, gente, não vamos alimentar a doença. Você coloca o nome e fala saúde, cura, realização. Não pode ficar no negativo. É por isso que eu expliquei a vibração. Tá? Esse vai para o lado negativo e vai para o positivo também, do som da vibração. Vamos então nos preparar. Outra coisa que eleva muito a nossa vibração é a boa música. Deixa eu só contar uma coisinha adicional. A boa música eleva a vibração dos nossos corpos físico, etérico. E seu Nélio escolhia a dedo as músicas. A gente tem sempre as mesmas músicas aqui, mas no tempo dele não era assim não. Ele trocava, porque ele procurava músicas. Ele ia na Praça Clóvis Bevilacqua, que tinha as lojas de disco, e trazia pilhas. E ouvindo um por um, ele falava essa sim, essa não, essa sim, essa não. O que elevava ou não elevava a vibração. E uma das coisas que eu nunca me esqueço é que ele falou: o violoncelo é o instrumento que mais eleva a vibração. E vocês podem fazer essa experiência. Aquela área na corda sol de Bach foi provado por aquele senhor japonês que forma cristais maravilhosos na água. E é de violoncelo, é o solo de violoncelo. Então é isso, quando eu lembro eu quero contar para vocês. Todos bem-vindos aqui ao nosso centro, a Casa de Nélio, para mais um trabalho espiritual. Então eu vou abrir o trabalho com o som, o nosso gongo, para realmente iniciarmos a energia começar a fluir. Hoje eu queria iniciar contando uma pequena história, que eu acho até que já contei aqui, mas a ilustrar o que eu estou pretendendo transmitir para vocês hoje. E a história de um monge que resolveu ir meditar num lugar bem tranquilo. E andando lá por aqueles arredores do mosteiro, ele viu um lago com umas águas muito límpidas, muito calmas, e resolveu pegar um dos barcos e ir lá para o meio do lago, onde estava tudo muito sereno, fazer a sua meditação. Aí ele chegou lá, aquele silêncio maravilhoso, o barulho da aguinha, tudo especial para ele meditar. Aí, naquele silêncio profundo, ele fechou os olhos e entrou em meditação, sentindo a natureza, sentindo todas as coisas, como nós fazemos aqui. Aí, em um determinado momento, ele recebe um impacto no barco. Pá! Sobe uma emoção, uma raiva. Aí ele fala, ele já vai assim reagir. Quem bateu no meu barco? Como puderam me atrapalhar no momento que eu estava tão concentrado e tal? Sobe aquela raiva, né? Aquela ira. Aí quando ele olha que ele vai se referir a alguém, né, que está naquele barco, o barco está vazio, ninguém. Era um barco que estava não tinha sido amarrado no cais, e estava vagando lá pelo lago e acabou batendo no dele. E levantou toda aquela raiva dentro dele. Aí, ele entrou em meditação novamente para descobrir por que ele ficou assim, com tanta raiva de uma coisa que afinal não era tão grave assim.
E a iluminação que ele teve foi a seguinte: a raiva está dentro de mim. Não é uma coisa externa que provoca a raiva, ela está dentro de mim. Então, eu preciso me libertar dela para que nada que seja exterior a provoque. Então, aí eu lembrei de uns ensinamentos de um mestre que eu gosto muito, que ele conta assim: a nossa mente é como se fosse um globo, a metade da mente para baixo tem sementes de todos os tipos. Não é só semente da compaixão, da compreensão, do amor. Tem também da raiva, da inveja, da ira, do ódio, tem tudo. E nós estamos, da metade para cima, em contato com o mundo. E temos todas essas sementes em potência. Semente é uma potência, já é um potencial, né? E quem vai fazer com que esse potencial cresça, brote, somos nós mesmos, na medida em que nós comandamos a nossa mente. Então, o que acontece? No caso desse impacto, deu aquela raiva, a sementinha da raiva ultrapassou aquele limite e foi para fora, criou uma formação mental. Se você alimentar aquela formação mental, ela vai ficar ali, agindo. Agindo como? Agindo contra a gente. Porque vai deturpando todo o nosso metabolismo, vai mexendo com os nossos hormônios, que destroem, que causam taquicardia, que aumentam pressão, que causam problemas digestivos. Nós vamos alimentar essa formação? Não, nós não podemos. Então, o que nós temos que ter é o domínio sobre o que semente vai brotar. Que semente é essa que a gente deixa aparecer sem o cuidado, né, de entender que não é essa a reação adequada. Então, vocês vão perguntar: e aí, o que eu faço com essa raiva? Então, vamos dizer, uma raiva, um ódio, uma inveja, um ciúme, seja qual for. Assim que ele vem à tona por causa de alguma coisa externa, porque ele já estava dentro de você. Vou fazer um parênteses aqui para falar por quê. Porque nós temos um corpo físico. E o nosso corpo físico, ele vem de uma evolução biológica. Nós ainda temos em nós, nessa região aqui do cérebro, o mesmo mecanismo dos répteis, que é o mecanismo límbico, o sistema límbico. O que faz esse sistema límbico? Quando você enfrenta um perigo, quando você se assusta, ou como no caso da batida, né, do barco, ou quando alguém te fala uma coisa que te ofende e tal, o que acontece? Esse mecanismo, ele provoca a seguinte reação: ou você foge ou você ataca. É como se fosse uma cobra. Ela está indo ali. Se você pisar perto, duas coisas podem acontecer: ou ela te morde ou ela sai correndo. É coisa de réptil mesmo. E nós temos esse mecanismo. Ou nós corremos, ou nós lutamos. Então, e existe uma outra coisa que acontece também, que é ficar paralisado, congelado ali, mas sob aquele efeito. Então, o que nós temos que fazer? Iluminar o sistema límbico com a consciência. O que difere a gente do animal? A consciência. O animal tem os instintos e nós também temos os instintos. Mas a consciência é que vai nos diferenciar. Agora, voltando, né, para aquela formação mental que extrapolou o limite, a sementinha brotou ali da raiva, do ódio, da inveja, do ciúme, seja o que for. Aí você está diante do quê? Primeiro, de um reconhecimento daquilo. Não adianta a gente fingir que a gente não tem esse sistema límbico, fingir que a gente não sente as coisas. A gente precisa ter consciência, porque a partir da consciência do que acontece com a gente, seja o melhor ou seja o pior, é que a gente dá o primeiro passo para a transformação.
sem ter a consciência do que está acontecendo, você vai se auto-enganando, se auto-iludindo. Como? Vai no shopping, vê uma série, vai bater papo no bar, vai, sabe? Vai fazer coisas para esquecer aquilo. A proposta é, não que a pessoa não tenha lazer, pode ter o lazer, mas não pode esquecer que tem que mergulhar na consciência do que realmente está acontecendo. Se você está fugindo disso, o que é isso exatamente? Né? Aí você vai mergulhar numa reflexão mais profunda, vai ver de onde vem isso, de onde vem essa emoção negativa, que experiências anteriores causaram, amadurecer aquela descoberta de uma coisa que brotou ali. Aí você reconheceu, já é o primeiro passo. O segundo passo, trabalhar no sentido contrário. Então, se você tem a raiva, você vai ter que trabalhar com a calma. Então, aí entra todo o nosso exercício de respiração. Respirar, acalmar o corpo, acalmar os pensamentos, deixar ir aqueles pensamentos intrusos, trabalhar com o corpo para ele ter calma. Para quê? Para que ele possa refletir sobre essa formação mental que surgiu dessa situação traumática. E você só vai conseguir entender se você estiver calmo. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece quando você tem esse trauma é você ter uma percepção errada do fato. Vocês viram que o monge, ele pensou que alguém tinha ido lá bater no barco dele. Essa foi a percepção dele, por isso que ele queria responder. Você aí, o que você veio aqui bater no meu barco? Quando ele viu que estava vazio o barco, que foi um acaso, então o que ele teve? Uma percepção errada. E nós muitas vezes despertamos essas sementes assim negativas, destrutivas, porque nós percebemos errado a situação. Só quando nós estamos bem calmos, bem tranquilos, é que a gente consegue perceber. Por exemplo, que uma pessoa que te tratou mal, por que ela te tratou mal? Porque ela está sofrendo. É difícil a gente entender isso. Mas quem não está sofrendo não agride, gente. As pessoas que são agressivas, elas são grandes sofredoras. É como se transbordasse o sofrimento para se jogar em cima de outras pessoas e outras coisas. Tem gente que já sai de casa querendo brigar com alguém, vai brigar com a pessoa do caixa, no supermercado, vai brigar com aquele que aparecer na frente, porque ele está alimentando aquela semente sem entender por que ele está vivendo aquilo. E a gente tem que ter essa compreensão em relação aos fatos, que quando a gente recebe uma ofensa, recebe uma coisa ruim, a gente tem que ver primeiro a compreensão da situação real. Às vezes é uma paranoia da gente. Por exemplo, você chega no seu emprego, ninguém fala bom dia, você fala, nossa, o que eu fiz? Eu devo ter feito alguma coisa que todo mundo está com raiva de mim. E às vezes não é. Está todo mundo lá trabalhando, nem viu que você chegou, entendeu? Então a gente precisa ter calma para esclarecer a percepção real. O que realmente aconteceu. Então você não ficar criando um castelo de cartas em cima de uma coisa falsa. E essa percepção só vem se você estiver calma, você estiver naquele processo de corpo calmo, mente calma, respiração tranquila. E aí você começa a trabalhar no sentido oposto, no sentido de compreender que o outro que te causou alguma coisa também tem problemas, também está passando por momentos difíceis, está até transbordando em agressividade, está sofrendo. Você começa a perceber que você também sofre, como ele sofre.
Todos nós estamos buscando ser mais felizes, mas a gente pisa no pé do outro e as coisas às vezes ficam nesse ponto. Por quê? Porque ninguém para pensar com calma nas coisas, trazendo a sabedoria que a gente aprende da espiritualidade. Não é? A gente precisa entender o outro para poder compreender e perdoar. Porque o perdoar só assim, não vou nem ligar mais para isso, não. Você tem que entender que o outro fez aquilo porque ele está fragilizado também, como você também tem suas fragilidades. Nós também temos, cada um de nós tem a sua. Né? Então era isso que eu queria falar para vocês, gente. Nós temos todas as sementes. A gente permite ou não que elas venham à tona, conforme o nosso grau de consciência. A gente ilumina esse nosso lado réptil, né? Esse sistema límbico, com a consciência, que é emanação do nosso lado espiritual. Por isso que na hora de tomar consciência, de mudar a situação internamente, a gente vai recorrer a quê? Às mensagens dos grandes mestres. A mensagem de Jesus, Buda, de algum grande mestre que nos traz o quê? Todos eles nos trazem que temos que nos amar, que temos que nos compreender, que temos que sentir a dor do outro. Então a gente tem que ter essa capacidade, e essa capacidade se chama consciência. Porque se nós formos agir instintivamente, como agem, assim, o nosso corpo material agiria, sem a consciência, a gente age no nível dos animais, até dos répteis. Enquanto que se a gente iluminar com a consciência, a gente começa a agir num outro patamar, já seguindo aqueles caminhos que nos são ensinados há milênios pelos grandes mestres da humanidade. É sempre o amor, é sempre a compaixão, é sempre esse o caminho. Só que em meio à turbulência, nós não conseguimos discriminar isso. Precisamos de práticas de calma, de pacificação, de relaxamento interno, para podermos nos relacionar com o mundo exterior de uma forma equilibrada, sempre com compreensão, com empatia, para podermos fazer brotar as boas sementes. Essas nós vamos pegar todo dia, vamos cuidar. Aquela que foi a nossa pisada de bola, que a gente não deu certo, que foi ruim, a gente deixa quieta lá, que com o tempo ela vai se desfazendo na terra, vai virando limbo da terra, vai virando lodo da terra. Né? Nós precisamos delas também, porque o erro ajuda a gente a acertar. Mas nós não vamos alimentar o erro, nós vamos alimentar o acerto. Tá bom? Que a paz esteja com todos, meus queridos amigos, irmãos, amigas, irmãs. Muito feliz de recebê-los aqui de forma presencial, né? Depois de tanto tempo que nós ficamos afastados fisicamente, porém ligados pelo nosso trabalho, né? Que foi até uma grande descoberta que nós fizemos, né, de que podíamos continuar com os nossos pensamentos unidos através da internet, né, foi uma coisa muito positiva para nós. E hoje estamos aqui novamente. Já estamos, acho que na nossa terceira ou quarta semana, né? Muito bem. Então, o que eu queria conversar com vocês, eu vou pegar um ponto em que o Ronaldo colocou e o Abel colocou para nós. O Abel nos colocou assim como uma coisa fundamental, e eu achei muito importante, essa questão do perdão. Ele, no primeiro trabalho presencial, ele falou, eu preciso colocar uma coisa muito importante, que é o perdão. E realmente é uma coisa que é uma graça. Recebe uma graça aquele que consegue perdoar.
Aquele que consegue perdoar é uma graça, porque está protegendo a sua saúde, está protegendo a sua aura, né? Está assim, tendo algo de muito positivo para si mesmo. A questão do perdão não é nem para o outro nem precisa saber que nós estamos perdoando, a coisa é conosco mesmo. Então, é muito importante essa questão. E aí, ligando com o que o meu amigo Ronaldo aqui falou, a questão que ele colocou, acho que foi a quinta questão, estamos seguindo os ensinamentos de Jesus? Aí veio a questão do perdão. Jesus simplesmente diz que temos que perdoar 70 vezes 7. Façam a conta, gente. 490 vezes. Uma pessoa. Não é cada vez um, tá? Então, será que nós temos essa capacidade? Será que nós estamos atendendo? Outra coisa que Jesus fala também é que temos que orar pelos inimigos, por aqueles que nos perseguem, que nos fazem mal. Nós estamos conseguindo? Sabe, isso ficou assim na minha mente, porque para mim, ser cristão significa seguir as palavras do Mestre, não é? Não é tanto a gente ficar pedindo para Jesus ajudar. A gente é que tem que se ajudar, seguir o caminho dele, que automaticamente a graça vem, certo? Então nós temos que estar cientes de que o desafio de Jesus é muito grande. Para nós chegarmos aos ensinamentos de Jesus, nós temos que elevar bastante o nosso nível de consciência, muito mesmo. E uma das coisas mais importantes é o que eu chamo, e vários mestres chamam também, de autorresponsabilidade. O que é isso? A autorresponsabilidade quer dizer simplesmente que tudo o que nos acontece, literalmente tudo, desde os milênios das várias encarnações em que nós estamos presentes aqui nesse planeta, ou em outros, não sei, né? A gente nunca sabe, esse universo tão amplo. Todas as vezes, as situações que se nos apresentam são reflexo das nossas escolhas. Não é, como dizia o seu Nelo, não é o vizinho, não é o parente, não é o trabalho feito, né? Que antigamente tinha muito essa coisa de fazer o trabalho, não é nada disso. São as próprias escolhas que fazemos. E nós temos muita dificuldade para entender isso, porque a gente sempre procura se proteger. Como que foi me acontecer isso? Meu Deus, sabe? É que foi aquela pessoa, ou que foi aquele fato, ou foi a política, foi o governante, foi o vizinho, né? Como dizia o meu avô, o vizinho, o amigo. Não, somos nós. Por quê? Porque nós somos regidos pela lei de causa e efeito. E essa lei é a seguinte: você é livre. Deus nos dá a suprema liberdade. Ele só nos coloca leis para serem atendidas. Existem as leis por semelhança. Você faz o bem e recebe o bem, você faz o mal e recebe o mal. Em linhas gerais é isso. Então você sabe que existe essa lei. Então o que acontece? Você tem a liberdade plena para fazer escolhas. Total. Só que na hora que você fala ou pensa alguma coisa, imediatamente você acarreta uma consequência. É a lei de causa e efeito, que é pedagógica. Ela não é punitiva, como a gente às vezes pensa, Deus castiga. Não, ela não é punitiva, ela é pedagógica. Ela é para, à medida que a gente vai adquirindo a consciência, a gente ir fazendo melhores escolhas para o nosso desenvolvimento interno.
Porque o que vem do externo nós temos que administrar. Nós não podemos esperar que as coisas de fora melhorem antes e depois a gente vai melhorar. Não é assim. O processo não é esse. Nós temos que transformar internamente a nosso pensamento, nossas palavras, nossas ações, para que a própria lei de causa e efeito nos seja favorável. Então nós somos totalmente responsáveis. Se nós tecemos uma teia linda, geométrica, maravilhosa, como as aranhas costumam fazer, né? Maravilhosas. Melhor para você. Você tem uma casa bonita, como a aranha tem. Ninguém vai te perturbar ali, porque se for ali já fica enroscadinho na teia e tal. Agora, se você faz uma teia toda emaranhada, é você mesmo que construiu a teia, né? O mestre Vivekananda fala isso. Você constrói a teia, você cai na teia que você construiu. Gente, eu sei que não é fácil essa abordagem. A gente tenta sempre se defender um pouquinho do mundo, né, dizendo que foi esse ou foi aquele, mas não é, somos nós mesmos, e essa é a grande mensagem do Seu Nelo, que fundou essa casa, né? Ele sempre colocou isso para nós. Não tem que ficar pensando que o outro é que causou alguma coisa, nem espírito que influencia, não. Ele inclusive dizia, se o espírito influenciou é porque você abriu a guarda. E é sempre por semelhança. Então, se o espírito chegou e te perturbou, é porque você tinha aquela inveja, aquela raiva, aquela coisa dentro de você, aí ele... Ou o espírito ou a forma pensamento. Também não temos que ficar pensando que os espíritos estão de plantão ali para nos prestar. Não, não é isso. Mas às vezes uma forma pensamento, né, que nos pega, a gente, o que acontece? Adere àquilo que a gente está construindo. Se a gente está construindo uma bela de uma teia linda, maravilhosa, a gente vai atrair coisas boas, senão não, né? Ao contrário. Então, é aquela história, quando você está triste, se você alimentar a tristeza, você vai agregar mais tristeza, você vai ficar cada vez mais triste, cada vez mais depressiva, porque a energia etérica não é assim tão purificada, ela é ao contrário, ela é mais pesada, assim, do planeta mesmo, está num momento de uma evolução meio difícil, né? Então, o que está fora da gente, muitas vezes a gente é que precisa projetar o bom, porque o que está ali fora não é tão bom assim. Por isso que tem que cuidar do próprio jardim, certo? Cuidar das suas próprias plantas. Tudo está dentro de nós. Para poder dar uma encerradinha nessa fala minha, eu gostaria de contar uma historiazinha zen. Um mestre zen subiu num barco e pensou, eu vou meditar no lugar mais tranquilo que existe, porque eu não quero ser afetado por nenhum sentimento negativo. Então eu vou lá no meio do lago, vou lá com o meu barco, vou me colocar em meditação e ficar lá nesse silêncio maravilhoso, essa água, esse barulhinho de água, essa coisa deliciosa. E lá eu vou ficar na maior paz, vai ser maravilhoso isso. Aí tudo que eu sentir vai ser bom, positivo, e eu vou atrair todas as coisas boas. Estava ele lá, no meio do lago, em posição de meditação, e de repente vem um outro barco e pá, bate nele. Aí vem aquela raiva. Como que quem foi que bateu e acabou com a minha meditação, com a minha paz, com o meu silêncio? Aí quando ele olha, é um barco vazio, desgovernado. Estava lá e acabou vindo pelo vento e bateu nele. Aí ele tirou a lição daquilo. A raiva está dentro de mim, não está no outro. Não tinha ninguém no barco para provocar. O barco simplesmente veio por uma situação
que ele não teve controle, mas a raiva estava onde? Dentro dele. Tudo está dentro da gente. E nós somos responsáveis por tudo que acontece dentro e por atração, o que a gente atrai. Então, vamos fazer um exercício, gente. Um exercício de perdão antecipado. Eu queria achar um nome, acabei de achar agora. Perdão antecipado. É assim, em vez de você juntar coisas para depois perdoar, não se ofenda. Não se ofenda. Não se magoe. Não se aborreça. Não guarde ressentimento. Não guarde rancor. Deixe as coisas passarem. É assim. Não acumule para depois ter que perdoar. Certo? Então, esse é o exercício. Vamos treinar? Eu gosto assim, quando aparece um desafio, eu treino. É o momento de treinar o nível de consciência elevar, tá? Não vamos deixar para perdoar. Vamos não nos ofender. Porque se a pessoa fala alguma coisa que você não gosta, a primeira pergunta que você tem que se fazer é verdade ou não é o que ela está falando? Porque de repente ela está falando uma verdade para a gente. Está fazendo um grande favor de nos mostrar alguma coisa que a gente não está vendo. Então você tem que aceitar. E se é mentira, aí que você não vai ligar mesmo. Aí você fala, ué, mas se eu não sou assim, por que eu estou tão preocupado? Se eu não sou, deixa. O problema é da pessoa, não meu. Certo, gente?